Graça e paz, amados. Espero que a todos nós está bem na graça de Deus e também bom ouvir bem, certo? Amém. Amém. Boa. Nós fala Deus obrigado por mais essa oportunidade que nós podemos ter de alimentar de si palavra, que na verdade é a melhor coisa que nós podemos aproveitar nesse mundo. Se nós ouvir na começada de tudo, Deus e põe entre árvores e põe a árvore de vida. E homem decidiu cuidar de conhecimento de bem e mal. Mas Deus faz questão de te mais de novo essa árvore ali na terra para nós não poder alimentar dela para não ter vida. Enfia de como aquilo que motivo que pode buscar de noite para poder alimentar dessa árvore. Qual árvore que na trata dela? Na falou de próprio Jesus Cristo. Aquilo que fala, ele caminho, ele verdade, ele vida. E na próprio Gênesis, ele mostrando de como estava lá na criação do mundo, suma que na João 1:1 e relatando, fala no início, e aí ser uma palavra, e palavra estava com Deus, e palavra e ser o próprio Deus. Então é só para não poder pensar o que tem sido Cristo Jesus desde o início, ou antes mesmo de começar, processo de criação, morte e ressurreição até nos dias de hoje. E está sendo uma alegria grande demais para mim poder partilhar essa palavra com os amados irmãos. Não só partilhar, só aquilo que seja muito mais essencial que vive a própria palavra. Porque não tem gana na cabeça se não tem todo o conhecimento de Gênesis e Apocalipse e depois não cana vive palavra. Porque palavra é vida. Então, suma com a árvore de vida estava lá, Adão irrecusá-lo, e torna bem mais. Essa oportunidade que nós temos no dia de pegar algo dos mãos. Não só ouvir, mas sim viver a palavra. Então, tá volta a saudar, amados irmãos, e agradecer por essa oportunidade que está na TN para poder partilhar a palavra. Não só oportunidade, mas também que muita responsabilidade passa a palavra de Deus, como que fala, nada cana aburrido, nada cana tirado. Então, não te pedir graça sempre que não tens a oportunidade para poder partilhar a palavra, vai ser ele que não papel conosco, porque a mim suma boa também não está para ouvir. E antes de avançar, não aponta só quanto tempo que eu tenho, para cá bem bala ali. Quer se ver? Até 9:30. 9:30. Ok, então. Melhor bem-vindo, né? E entra você. Deus abençoe. Ok, pensa, não tenta vai ter 9, 10 assim, depois não te disse se tem alguma pergunta, quando por isso não está no estudo, para não estar mais à vontade. E caso também tenha alguma coisa como este falar, como este acrescentar ou perguntar, por estar à vontade, está da sua sinal e tem a opção de para o Samon. Depois não está passou para não ser mais interativo, se na pregação própria não está sendo interativo, quanto mais hora que não fala de estudo. Então é bom para nós sair com coisas bem claras, para não poder fazer as grandes missões que não incumbiram. Amados, vou permitir ter alguma palavra de oração antes de mais. E não pedir tudo nós que está na casa ou está no lugar onde eu puder ter a Bíblia aberta, fazer aquilo para não entender alguns versículos que não pedir amados para ler, para não poder ter nesse momento. Não ora em nome de Jesus. Graças não ao Pai, por amor, bondade e misericórdia. Obrigado por a graça e favor. Obrigado por dia de hoje. Obrigado por esse momento maravilhoso. Senhor Deus, não pedimos graça por tudo aquilo que não havia tratado dele. Peço a bom Espírito Santo que nos ensinando. Pai, para a boa palavra e ser simples, claro, e para tudo nós não podemos entender e não põe na prática o ser o mais essencial. Na hora assim não confia no momento, no bom, não nega tudo distração e não nega também aquilo que está sendo oposto de boa palavra, o Pai, que está pronto para rabatar no nosso coração tudo aquilo que não pode guardar. Não negue isso no nome de Jesus, não pedi o céu, Pai, no nosso coração e para o Espírito cada dia ensinando, vive assim boa palavra em nome de Jesus. Na hora não entrega no santo nome. Amém. Amados, no domingo nós estávamos a falar de evangelização e hoje nós vamos falar do evangelismo.
Talvez pode parecer a mesma coisa, que na final mesmo está a ser a mesma coisa lá adiante. Mas não pode olhar alguns pontos que não diferenciam. Mas antes de mais, me fazer uma breve recapitulação de aquilo que no papel dele dia domingo. No dia domingo, nós começamos a ler, nós começamos a ler na Mateus 28, de versículos 18 a 20, de que Jesus Cristo estava a dar mandado para seus discípulos com recomendação de ficar na Jerusalém até que ele receber o poder do Espírito Santo. E também não leio no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2, onde aqui não fala na princípio Deus compôs seu terra. E fala a terra estava sem forma, vazia, escura. O Espírito Santo estava lá, estava em presença e sentido lá, até que Deus ia falar para a luz tem, assim luz bem tem. Então não pega luz, uma referência de que a nós não pode jubir na vida, porque a hora que nós falamos evangelização, lembrando 3 anos de ministério de Jesus Cristo, e capaz só na fala seguinte, vai evangelizar, prega a palavra, mas e passar no ensino de palavra de Deus e próprio na prática de palavra de Deus, qual que ser prática, mostrando amor à palavra de Deus e isso mais próximo, aquilo que está mostrando de obediência à palavra de Deus, porque naqueles 10 mandamentos, Senhor, pegar e resumir na 12, onde que fala, ama Deus com todo o coração e ama o companheiro como a próprio. Então, tudo essas coisas está bem resumido nesses 2 pontos, onde que amor a Deus está levando a obediência e amor ao próximo está levando na leva as boa nova de paz para ele, porque alguém com ama, não sente tudo prazer, tudo vontade de olhar se uno bem. Mas antes de não cumprir com as palavras, como é que eu vou falar, Jesus passa esse tempo na ensina, na capacitar e na pôr na prática, porque não só Jesus ensina, mas que manda discípulos para pôr na prática aquilo que aprende. E próprios discípulos, a hora que arribava de pregar a palavra, e disse que resultados, ela mostrava se alegria para ver curar, e alguns gente não receber eles, tratar eles bem, e principalmente cura. Discípulos contentes com aquilo que sabe. Mas Jesus falou a eles, olha, que com bom mais dívida contente com ele e com um bom nome está escrito no livro de vida. Ou seja, torna a fazer parte das árvores. E isso é próprio no livro de João 15, onde que Jesus também falando, a me pede uva, a vós e ramos. Então, cada um de nós, aceitando Jesus Cristo, vivendo essa palavra, nós passa a não ser do que o ramo que propaga essa fruta que te dá vida, ou fruta de vida. Nada mais, nada menos que a palavra de Deus, que não só que ser das frutas, mas também que ser luz para nós no jubi, ou uma espelho que não pode ter uma referência, que ser Jesus Cristo, de cá nós no jubi, no vida, no jubi. Olha, Jesus Cristo andava assim. Será que a mim está andando assim? Não. Então tem que corrigir aquilo que não faz que fica certo, para poder andar, suma que Cristo anda. Para ver que, para ver, a hora que não faz assim, não percebi como, a hora que não fala de evangelho ainda, evangelização, não percebi como é uma proclamação intencional de boas novas, que não fala de morte e ressurreição de Jesus Cristo, de que o Espírito Santo está capacitando para poder pregar essa palavra, contar essa boa nova. E não só isso, suma que te exige também no testemunho verbal e prática. Então, ali que está fazendo todo sentido, a hora que não tem Jesus, uma referência àquilo que passa nesse mundo, com tudo e morrer para pecado, mas e que teneba nem pecado. E morrer para pecado, para não culpas, uma coisa Isaías 53 e falando, para não culpas, Cristo é sacrificado na cruz para nós não poder ser salvo. Falar castigo que te ensino paz estava sobre ele. Então, nesse sentido, não tem Jesus uma referência e não vive suma com Jesus e vive. Porque Jesus, com tudo e ser o Deus, não nasce bom parte de seu ministério e passa na face que Jesus passava tempo na oração. A hora que nós falamos de evangelização, oração que pode nunca falta. Se Jesus próprio que Deus e passa tempo na oração, quanto mais a nós meros homens. Então Jesus orava sempre para pedir ajuda de Deus. Nós até nesses últimos momentos e começava na hora e falar a Deus, passa esse cálice de mim. Contudo, faça por vontade. Aquilo que nós mostramos de como faça obra de Deus
e camar de rosas, e tem espinhos, e tem lutas, e tem provações, e tem tudo mais. É como anda na armadura de Deus e fala boa calça sapato, sendo a pregação do evangelho, quando eu mostrando de como não amassa terrenos difíceis, terrenos perigosos, porém, hora que não está armado, não calça sapato, não está protegido para nada de mal e por olhar. Então, Jesus passava tempo na face ou na hora, quando nós também não devemos levar em consideração a hora que não fala capacitação do Espírito Santo. Para ver que ele fala assim, discípulos, vão ficar em Jerusalém até que vão ter esse poder do Espírito Santo. Esse é um mandato bíblico, como que nós já na Mateus 28, 18, nós falamos de fazer discípulos, de que não deve pregar a palavra sem fazer escolha, tanto que ser rico ou pobre, aquele que ser menos valorizado na sociedade, ou nem por isso, tudo gente tem por direito de ouvir a palavra de Deus. Não fala de testemunho verbal e prática, de que vive a palavra de Deus na prática, não só copiar. Na Romanos 12, ele mostrando como ele deve ser diferente para não fazer isso como o mundo não faz. Não fala de sabedoria, de que Paulo falando como a hora que na papel que gente menos capacitados, torna suma eles usar linguagem simples para que gente possam entender. E a hora que na papel que gente mais já de nível mais avançado, então usa também linguagem de maneira que gente possam entender. Não fala de essencial para a igreja, nesse crescimento e também no sustento de trabalho de Deus. Para fim, não falar de amor de Deus e amor ao próximo. Então, esse ser um bocadinho de palavras que com o papel dela de evangelização. Na domingo, não continua ainda. Próximo domingo, dia 22, sim. Então, não hoje um bocadinho de evangelismo. Isso é que não falava já, e coisas parecidas, mas que um está falando de uma coisa e outro está falando de outro. Enquanto evangelização, na falando de prática, que não vai pôr na prática, como que não deve fazer lá no terreno já, evangelismo, não vai falando de teoria, que não deve subir para depois não leva agora para pôr na prática. Então, esse é um bocadinho de diferença que tem. Evangelismo e parte teórico. Evangelização e parte prática. Evangelismo e ser estudos, enquanto evangelização e leva já para apoio na terreno. Com certeza, nós tudo não chega de ter a oportunidade de sentar na carteira, ou até então ainda não está sentar na carteira para aprender e vida própria ensinando. Na casa, mamãe está contando, não, é 5. Principalmente, a hora que nós falamos de questão de sair de uma terra para vir terra de outro, e diferentes tipos de assuntos que te cantaram ali, normalmente está falando, um dia, bom vir sair na casa, aprende a fazer isso, aprende a fazer que outro, e hora que chega, hora depois na prática, se não aprender, não tem que fazer tudo em simultâneo, aprender é que fazer já não logo. Mas está sendo bom, hora que não tem oportunidade de aprender coisas, hora que não está no terreno, não está tendo mais facilidade, porque não está saindo só na prática, em vez de fazer tudo em simultâneo. E fala de como evangelismo e conta boa nova sobre Jesus Cristo para outros guintes. E maneira de chamar crentes para pregar a palavra de Deus. Aquilo que nós falamos é sinônimo, ou em Mangalibia tem entendido como é sinônimo de evangelização. E falar palavra evangelismo, e bem de grego significa boa notícia, ou boa notícia. Não estou falando no crioulo, na cuau, boa nova, entende? Boa nova para cuau. Então, evangelismo e boa notícia, e boa nova, esse cara boa nova. Boa nova de como salvação e bem para nós. Soma com anjos e por aparecer para pastores, de que na falei eles de como notícia boa nova de paz. Aquilo que não é perado, aquilo que é permitido, e pedido já para nós, ou para vós. Bonojal, na tal casa, está assim. Esses detalhes com a anjo disse, e para mostrar como é que Deus está tendo cuidado no ensino detalhado de uma forma simples e clara que não pode entender o que Deus tem para nós. Porque a hora que nós falamos de Deus, nós falamos de um ser muito, mas muito superior. Muito mesmo. Então, a hora que não interage com o homem, e tem que ser muito, mas muito simples também, de maneira que o homem não pode entender. E tem coisas bem detalhadas. Comanda
sempre que tem uma dificuldade nos discípulos de maneira de entender, Jesus Cristo tem uma paciência de ensinar eles. Se não olhar tudo ensinamentos de Jesus e basear na comparação. Tal coisa, falar para o reino de Deus entendido, tem que ter coisas terrenas com a voz vão conhecer, para poder ensinar a voz reino de céu. Então, evangelismo e prega boa nova, de paz, é boa notícia, para todo gente poder entender. Agora, como é que não pode fazer evangelismo? Como é que não pode fazer evangelismo? Evangelismo e papel de Jesus Cristo. O que é que Jesus Cristo faz para nós? E o que é que manda Jesus Cristo tinha de fazer aquilo que fazer para nós? E papel, ora, quando não é papel de Jesus, o que é que mandou no dia de papel de Jesus? Papel guintes precisa de ouvir sobre Jesus Cristo. Papel guintes precisa de ouvir sobre Jesus Cristo. Para fazer evangelismo, e que basta só falar de Jesus. Mas, e também, de uma forma muito importante, a boa própria vive aquilo que a boa falar de Cristo Jesus. Porque até Jesus, e te ensino a palavra de Deus, não só é pregá-la, mas também é viver. E chega no momento que Jesus parava junto, pensa, nós todos não conseguimos ver que filme de Jesus que é traduzido na crioulo, de que olha um senhor que não pediu a esmola e fala para aquilo que o tem e dá, ou aquilo que tem dos, vai dar aquilo que o tem. E tirar aquilo que tem na mão e dá. Então Jesus Cristo não só prega amor, suma próprio que vive amor para outros, suma que mostra amor para outros. Então, e que faz sentido. Ora cá nós não fala de como. Jesus Cristo para dar amor e amor para nós. E a nós próprios não estamos mostrar esse amor para outro, não tem capacidade de repartir aquele pouco que não tem, não dá para aquilo que não precisa. Evangelismo, e que só chica fala Jesus morreu para nós, para não pecar, por ser perdoado, e tem que convertir, tem que arrepender do pecado e tudo mais. Evangelismo e ultrapassar essa palavra e falar de própria vivência. Então, como é que não pode evangelizar? E vive a própria palavra de Deus. Esse é muito fundamental para mim que está a ouvir essa hora acerca do evangelismo. Nessa mesma ótica, eu te ensino alguns pontos. Daqui na fala assim de como e como tem uma regra mesmo regido que pronto, não tem que cumprir, mas tem regras básicas. E tem regras básicas que cada um de nós não tem que cumprir. E começando primeiro, e aquilo que eu falou também, e começando primeiro e falando de oração. Eu falo de como na tudo momento que Jesus Cristo passava nesse mundo na face esse ministério que prega a palavra de Deus, na boa parte desse tempo que Jesus está tendo, e passa na oração. Agora, se Jesus próprio que ser Deus e tem esse momento de oração, quanto mais a nós que ser meros homens. No livro de Efésios, capítulo 6, de versículos 18 e 19, daqui na falando de armadura, no versículo 18, ele falando assim: pois sentido na oração com o pedido, bora todo tempo na poder do Espírito Santo, para mesmo fim, bobicia. Bora sim para, pedir sempre para todo o povo de Deus. Amados, qual que importância de Paulo e te ensino a armadura de Deus e nos últimos versículos desse capítulo, ele falando de oração. Se não vai ouvir próprio também, na tudo cartas que Paulo escreve sempre nesse fim, e está falando, bora sempre para nós, para a hora que não abre boca para não papiar com o poder do Espírito Santo. Para palavras que não tira, e ser a palavra correspondente com aquilo que Deus e direciona ao que o Espírito Santo põe na nossa boca. O que é que Paulo me está mostrando? Primeiro de como a palavra do Espírito Santo que está convence o homem para mudar. E segundo coisa, ele como não capacidade e tem que ficar ausente a hora que não fala de Deus. Ou seja, Deus próprio que tem que papel de ser cabeça na nós. A nós e simples, ou mero homens, vasos que não usados para glorificar o nome de Deus. Nesse sentido, o Espírito Santo não usa na boca para poder papel dela. Jeremias é chamado para falar de Deus e falar a mim menino nunca se vê que não papel. E próprio Moisés também fala a mim nunca se vê papel. Ok, Deus sempre tem saída
talvez eu poderia ter dificuldade em falar, nunca sabia que não vai papiar, nunca sabia que não vai falar, e sempre as dúvidas está vindo no coração e está sendo grande preocupação, mas não nessa evangelização, o que é que não vai papiar? O que é que não vai falar? Bom, eu tenho duas situações. Primeiro, e que Deus e fazer para porque a evangelização e testemunho que você vai dar. Isso é que Jesus fala, bom nascer em testemunho. Você não vai papiar de boa cabeça, mas você vai papiar de ação de Cristo na sua vida. Você vai papiar de aquilo que Cristo faz para você e aquilo que Cristo faz para o mundo. Então, para você ter capacidade de se tirar, não só vivenciar isso, mas se tirar, expressar, e precisa o Espírito Santo que está molda a palavra para ser bem filado, para ser dinguido, mas para ser bem filado na boca, de maneira que alguém que não pode ouvir para entender. Para pedir aquela oração indispensável e essencial na vida de Cristo. E te ensino-lhe alguma situação e fala assim, vou pedir na todo tempo, no poder do Espírito Santo e também vou viciar. Na poder do Espírito Santo, para não copiar na poder do Espírito Santo, ou seja, para o Espírito Santo usando para não copiar na nome de Cristo Jesus. E também viciar para o mal e usa nos lábios. Situação real que aconteceu com Pedro, ou Jesus Cristo na apontava, quem que está falando sério? Pedro respondeu, alguns discípulos responderam, e depois Jesus pergunta, mas vós, quem que está falando em sério? A palavra de Deus falando de como a própria na boca de Jesus se fala, ou já Pedro responde, a boi filho de Deus, Messias. Jesus fala a Pedro, és de Deus que revela és. Mas na pouco instante, Jesus Cristo revela de como é preciso para morrer, o que é que Pedro fala? E fala, não, livra a cabeça das coisas. Não, já um instante antes, Deus usa Pedro, mas no instante depois, Pedro de ser usado para o inimigo, de uma forma que não convencia Jesus Cristo para que morre. E próprio Jesus Cristo repreende Satanás. Falar para trás de mim, Satanás. Ou seja, cala a boca, Satanás. Então, é preciso, não diz o Espírito Santo usando para pregar a palavra e também não vicia para canalmente e nem para espírito maligno usa na boca de forma que não prega a palavra. E porque manga de não prega a palavra, tem sido um evangelismo romantizado. Prega a palavra, bem, boa vida não mudar, boa tenés, boa que outro, boa sangue, boa fazer que outro. Não está tendo uma evangelização, um evangelismo que forma de tentar convencer alguém naquilo que são bens materiais e bens físicos. O povo de Deus na Israel, na época de Cristo Jesus, era para um Senhor, um Cristo, um Messias que não libertou eles de povo romanos. Estava sob domínio do povo romano. Mas a missão de Cristo Jesus é bem para libertar-nos de algo muito pior do que romano. Romanos, ou aqueles que dominam o mundo, é poder matar no corpo, é poder tirar na vida, sim, mas é que poder matar na alma. Pelo contrário do pecado, é poder matar no corpo, mas que poder condenar na alma. Então, Cristo é bem para poder dar vida, quer dizer, para poder salvar na alma, para libertar-nos do pecado. Então, para ver daquilo e ter necessidade, por que não prega, para o Espírito Santo ensinar isso através de nós, para o Espírito Santo ensina a gente de como salvação que Cristo disse e para nossa alma e para livrar-nos, libertar-nos do pecado e para dar-nos uma nova vida fora de condenação de pecado. Então, não é de como a oração está levando a ser capacitado com o Espírito Santo. E segundo ponto, não é aquilo que está falando de vive o Evangelho. Ou seja, não passa todo o tempo na repetição. Alguém pode ouvir quem está perto da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 3, de versículos 1 a 2. 1 Pedro 3, 1 e 2. Na pedi só para não ser o breve, não estaria quase nas 9 horas. Para não ser o breve, quem pode pode ler para nós. 1 Pedro, capítulos 3, de versículos 1 e 2. Sim. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Isso. Então fala, mentiras com maridos. De mesma maneira, a vós mulheres, ou baixa para bom. Assim, se outros cacetam a palavra de Deus. Assim, se outros cacetam a palavra de Deus, é por
ganhado sem palavra, para bom comportamento. Aleluia. Para como bota e anda na boa maneira, com respeito a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Então, pensa como no leitura, muito obrigado, irmão Rashid. Pensa como no leitura e foi muito claro. Palavra que me pega ali e fala sim palavra. Ou seja, não maneira de andar e tá acabando de conquistar. Às vezes sim não abre boca para papia. Imagine como está numa turma de que tudo guintes na face cábula. A mim, nunca sei tá face cábula. Não estudar para fazer aquele trabalho. E nem perguntas que nunca consegui responder. Não deixá-la assim. Prefiro ser o correto de que... Porque cábula é mentira, né? Não está mentir como não. Essa pergunta que não respondi em civil, já em civil, na verdade. Então, e cada disse de ser mentira. Então, a hora que nós vivemos assim, não começa a marcar diferença. E ainda sou exemplo das mas tem N situações que não pode ser diferente. E que ser diferente também de modo que, está falando diferente. Ou seja, e que ser diferente só para alguém se falar como a mim diferente. Mas e vive mesmo que você tenha uma vida normal. E que só para alguém te olha porque Deus é com o seu coração. E com o seu coração fingido e com o seu coração sincero. Deus está sondando no coração. E se vi quem que não fingir, se vi quem que não leva coisas na sinceridade. Então, não só fingir como não, cada cabular, cada vivitar, coisa, mas sim ter mesmo na sinceridade. E fala de como a boas mulheres, botem uma vida diferente. Nesse caso, não pode pensar de como talvez mulher que não fala ali e quem que casa, quem que quer ser crente. A hora que não fala mulher na Bíblia, não já é uma igreja. Igreja e noiva de Cristo que está no mundo. Então, não quero falar de como não na casa com o mundo. Não, porque no casamento é que Cristo. Porém, a nós não mostra essa diferença, uma ex-mulher. Mostrando essa diferença, que homem lá, ou vizinhos, na bem olha, peraí, mas ex-mulher e cedo diferente que nós. E está fazendo coisas diferentes que nós. Lá, e está criando um tipo de interrogação, um tipo de sentimento de misticismo. Como é que é alguém diferente que nós? Um exemplo prático. A nós não tem adianta mulheres nesse caso, não tem adianta para ir fera. Não está fazendo compras, não sobra que troco, depois não volta para casa, não ganha no homem como não, o dinheiro próprio que chega, toca no burro de no bolso. Mas que na verdade, está sobra troco, não está pondo no bolso. Mas que mulher, em vez de fazer assim, está fazendo diferente. A hora que o troco sobra, está chegando conta esse marido de como não, olha, troco sobra, e assim. E está torna troco. O marido está falando, fica com o troco, dia que vem na falta na casa, mulher sábia, e está pega aquele troco e usa para poder ajudar seu marido. Ainda com esse marido e com ser crente, mas para ver de comportamento, para ver de boa maneira desse mulher, e está acabando de decidir. O Espírito Santo está acabando de convencer. E esse me está mostrando como bom comportamento de igreja no mundo, e não acaba de ganhar mundo, suma que Cristo e ganha mundo. E fala, botem bom ânimo. No mundo, bom não tem aflições, mas botem bom ânimo, porque a mim ganha o mundo. Que mundo que Satanás não fazia fama como entregado, ele Cristo ganhar de volta. E a nós, não nascido herdeiros, se não vive, soma que Cristo e fala. Bota ser amigos, se vou fazer aquilo que manda vós, João 15:14. Então, amados, vive o Evangelho. Vive o Evangelho de maneira que boa atitude na ser diferente é na boa punta. O que é que manda boa atitude na ser diferente? Aí sim, você pode levar que alguém na conversa sobre Cristo Jesus. Aleluia. Outro ponto que não pode hoje é falar de amor para companheiro. Que seja o segundo melhor o mandamento mais grande. Fala, ama o companheiro, segundo mandamento mais grande, que vem depois de ama Deus, riba de tudo coisas. Alguém pode ajudar no livro de Mateus 22:37. Mateus 22:37. Nós temos mais 10 minutos. Depois nós abre momento para nós conversar antes de nós ir para o fim. Mateus 22:37. Sim. Assim. Jesus falava, ama Senhor o Deus com todo o coração, com todo o alma, com todo o entendimento. Continua até 39.
fácil e ama a companheira, suma o próprio. Muito bem, obrigado, irmão. Amados, hoje é me estima texto Jesus, é começar a apontar, hoje fala desse assunto e fala, é apontar assim, quem é próximo. Então, Jesus começando a contar a história de Samaritano. Um samaritano viajante, um homem que não viajava, e na vai e vai cair na mão de bandidos, é talhar, é rocar, é chutar, é roubar tudo que tem de sal quase morto. Mas, naquele mesmo caminho, o sacerdote passa lá e passa de largo. E Bina passa também um levita e passa também de largo. Mas bem parece um samaritano. Ali não está para no ponto, peraí. Homem de casa de Deus, um levita que está lá não orienta tudo, um sacerdote, um professor de lei, não pode falar, não é na realidade. Imagine de como um pastor, ou já que alguém naquela situação assim, e passa de largo. E passa de largo no sentido que alguém tem nenhuma desconfiança de como não o pastor que faz aquilo lá. E passa de largo, ou seja, passa de longe. Se estava nesse caminho, ali tem outro caminho, não vira, vai outro caminho. Naquele mesmo caminho, de que o homem está ditado, e bem passa um músico evangélico renominado, conhecido na todo lado, supõe música, todo mundo está contente, mas essa música ele está falando. Mas eu já alguém naquela situação, e passa também de lado. Um pregador, suma ali, um evangelista, um presbítero, um diácono, um diaconisa, e olha que situação, e passa de largo. Mas, e bem passa um ímpio, que não pode falar de como é alguém que sabe nada de Deus, e chega perto de que alguém e jubila e sente pena dela. De que deve vai dizer assim mentira e começar a cuidar de aquele alguém. Amado, mas tipo não refletir profundamente qualquer ensinamento que Jesus Cristo me disse ali. Qualquer ensinamento. No livro de Tiago, e fala de como, a hora que o irmão bem pediu, ou falar não, vai capaz, Deus não ajudou, o diabo tem ela de ajudar, vou ajudar. Qualquer sentido que o fé tem. Qualquer sentido que o fé tem. A nós que está falando, nós crente, ora quando não fala de crente, porque é derivado de palavra cristão, crente na Cristo Jesus, quem confia na Cristo Jesus, como não chamar cristão, porque não vive, somos Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. Será que se Cristo, nessa situação, ainda passa aqui alguém? Será que Cristo, nessa situação, ainda passa aqui alguém? Mas canto de nós, com despedida, não é, irmão? Vai capaz, Deus nos abençoe, enquanto a nós não tem bênção para se dono, não quer abençoar. Canto de nós. E ainda não fala não ama, não tem amor. E próprio, Bíblia não vem apontando como que não pode falar não ama Deus, que não quer não disse no próximo, que está ao longo de nós. Esse e qual tipo de amor? Esse amor, na ponto atrás, não fala viver evangelho, onde não tem que ser o exemplo, viver a palavra de Deus na nossa vida própria. E esse me está mostrando como dentro da igreja não tem que viver esse amor lá. Suma com a igreja primitiva é viver na comunhão de palavra, de repartimento de pão, de ajudar outro e de tudo mais. Então não tem que viver também esse amor dentro de nós. De modo que, a hora que não falar de amor, não tem que levar na prática. Aquilo que está falando de fé, fé sem obra é cabale para nada, suma com o Tiago, não vem me ensinando, não pode falar, não fiar a Deus, não amar, não fazer que, não fazer que outro. Mas se não can apoio, não fé na prática, de modo mostrando esse amor, essa fé para a próxima, não engana, não cabeça, e todo não quer ser justo com nós próprios. Então, Deus ainda ensina nós. E, Rachid, eu podia abrir mais 1 João 3, 18. 1 João 3, 18. Enquanto o Rachid na lei, nós na aproveita só tomar um bocado. Ok? João 3, 18. Ok. Minha filhos. Não ama só com palavra de boca. Ok. Mas não ama, na verdade, aquilo que não faz. Amém. Amém, Rachid. A palavra está na crioula. Amados, e está sendo, como falava no início, e está sendo alegria grande para mim partilhar a palavra de Deus, porque às vezes está faltando palavra mesmo para expressar, mas é coisa bonito e sabe demais. E sabe demais, hora que não ouvi, melhor ainda, hora que não pôr na prática. E a palavra de Deus te chamando e falar, minha filhos,
A nós que outra hora não mereceba a morte, isso é que fala na Romanos 3:23, porque todo mundo peca e cai nessa natureza gloriosa de Deus. Mas voltando lá atrás na Gênesis, tudo aquilo que Deus ia falar é bom, homem está incluído lá. Então, Deus faz questão de sacrificar Cristo para não poder voltar a ser o bom. E não só volta a ser o bom, e volta também a ser o filho de Deus. É como anda ali e tratando de assumir aqueles que aceitam Cristo e ser filhos de Deus. Como é que a palavra fala? A tudo aquilo que aceita Cristo não está deles direito de ser filhos de Deus. E fala em filhos, para no amor e baseação na papia. Ai, Rashid, na mão, ai, na palavra de Deus, não está contente para a papia dela, não está contente para fazer isso, uma ação zero. Aí, Deus não jubiu alguém que tem verdade. Então, nunca pude fazer evangelização a hora que não falta amor na nossa vida. E não ser perda de tempo. Por quê? Não can vai pregar a palavra para Deus converter. Não can pregar a palavra para anjo converter, nem Cristo. Mas não prega a palavra para aqueles que não prega a palavra, que não fala? Não fala de amor. Agora, a hora que não fala de amor, ainda precisa que alguém olhe amor na nós. Canto guintes que pregaram a palavra, é bem igreja, mas é bem a maneira que não vive, com falta de amor, contenda, junta, cedo nos cabarriba para trás. E próprio aqueles que converti, mas é bem entrar numa certa comunidade, é a divisão lá, grupinho lá, conselho, aliança, é o grupo para de músicos, é outros para de tocadores, e uma separação tremenda. Se tu nunca se vende, quem enquadra nele, acaba para trás. Aí, a Bíblia está chamando a razão, para não para que não palavras, ou para que não amor, ser só expressão. Ai, não, mal, nunca se diz mas hora que alguém tem necessidade, vou tirar pé. Hora que alguém sente falta, vou gastar. Hora que alguém precisar de vou dar costa. Hora que alguém precisar de vou gastar disponível para se dono. Qual tipo de amor que não fala dela? E fala para não amor que aceito só na boca, mas para ser algo que não apoia na prática. Ora, quando fala não ama, não ser sincero, não vive. Amor, e me estou falando de como não, para bem ama tal fulano também, não tem que tirar tudo, não dá, não acaba bater mesquinha. Não. Jesus foi bem claro, aquilo que tem dois, vai dar para aquilo que tem. Ou seja, para se virar para aquilo que tem. Não, esse que me falou para a fruta, nem que me falou para contar mentiras humanas, nem as que safira, mas para ser sincero, para que você dá, ainda que você dá tio, para você dar com alegria, e também se você dá pouco, como aquele viúva, para você dar também com a mesma alegria. Esta na falou de dízimos e ofertas, cumprimento de palavra de Deus vai ser com amor, pregando o evangelho com amor e ação acima de tudo. Amados, próxima sexta-feira, na falou que falta, ainda não papia de se escutar, não na papel de contar a verdade, não na papel de desistir. Então, esses pontos que sobram, ligado ao evangelho, ou evangelismo, mas não na trata dela na próxima sexta-feira. E ali na barra, se alguém tem alguma pergunta ou alguma coisa que me esteja a acrescentar, desde já, tá falando Deus, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade e para a igreja, pastor, para essa oportunidade para poder pregar ou ter esse momento de estudo acerca da evangelização e o evangelismo. Hoje não fala de evangelismo, que são métodos, teoria de evangelização. Na para ali e na desse tempo com amados irmãos, se não tem nada, pastor, que Rashid é por ter mais tempo. Sim, Ludmila? Sim. Boa noite, muita paz. Muito obrigada, agradeço a Deus. Amém. Agradeço a Deus pela tua vida, por teres disponibilidade para nos vires dar o conhecimento da palavra e o estudo, não é? Porque é muito importante para termos intimidade com Deus. Amém. A minha questão tem a ver com, eu não percebi muito bem a diferença entre evangelizar e o evangelismo. E depois a segunda questão tem a ver com, pelo que eu percebi, a oração é importante, ou seja, é um complemento do evangelizar. O evangelizar não é só a sua ação de partilhar a palavra, mas a oração entra para nós podermos ter sabedoria, para Deus dar-nos essa sabedoria para podermos partilhar a palavra de Deus. É isso? Sim. Falaste da oração e eu estava a tentar encaixar nesse contexto. E tentar entender então que as nossas ações são capazes
levar outro a ir conhecer a palavra. Ou seja, é o gatilho, se nós tivermos um bom comportamento, é o gatilho para nós podermos levar o outro a dizer assim, mas espera aí, como é que este é? Então vou lá ouvir também para perceber. E isso ter o Espírito Santo, o poder de transformar a pessoa e converter, se for o caso. Sim. Ora, quando nós falamos, nós começamos na primeira questão, evangelização e evangelismo. Para a manga de nós, não está a achar como é sinônimo. Talvez que tenha tanta diferença, mas que quando nós olhamos como e na manga de cursos, nós olhamos a parte prática e parte teórica. Pensa na todo o curso e tem essa questão. Então, ora, quando nós falamos de evangelização, evangelismo e métodos, ou parte teórica de evangelização, que está ensinando que métodos que nós podemos adotar na nossa vida para poder pôr na prática. Ou seja, evangelização já no terreno e prática daquilo que nós aprendemos com o evangelismo. E claro, como nós todos somos crentes, não deve de pregar a palavra de Deus. Essa missão que Deus dá. E certo de como tem guintes que Deus escolhe, que serão evangelistas, Deus dá a eles esse dom específico para poder fazer esse trabalho. Como que tem pastores, e tem mestres, e tem levitas e tudo mais. Tem também evangelistas. Mas a nós tudo não pode pregar a palavra de Deus, ou não deve de pregar a palavra de Deus. Somos crentes na Cristo Jesus para contar essa boa nova de salvação. Porém, o evangelismo também ensinaram como que não pode evangelizar. Quer dizer, e teoria e métodos que não pode adotar para poder pôr na prática que seja evangelização. E vou tocar num assunto ali muito bonito, de que não fala de prática, de palavra, que está leva outro gente na questiona. Não pode olhar a mulher samaritana, depois que teve encontro com Jesus Cristo, e falar, bobinho jubi, que alguém que conta que ele caminho cedo. Talvez as guintes é por achar mentirosa, desculpa a expressão, é por achar como não, é alguém que está tendo boa vida, quem que não vai jubi. Mas é guintes, é certo convite. E eu tinha bem ouvido que Cristo não fala, é falar. E capaz de aquilo que eu falo, não é para ver aquilo que não ouvi de Cristo Jesus. Nem sempre não se clicar nós no papel, que não faz. Mas o mais importante é para uma maneira de conseguir despertar a atenção de outros guintes para fazer, para poder dizer, põe na metade que conversa. E uma maneira também de se conversa na metade acerca de Cristo. Porque às vezes não está com essa mistificação, fala, Cristo. Mas que alguém não olhando diferente, Cristo que me estipa no intidibinho que está dando na vida. Mas, não na Bíblia. Cristo que me está olhando na vida do mundo, mas não está na discoteca, não está fazendo isso, não está fazendo outro. Mas a hora que alguém não olha a diferença na nós, aí sim desperta interesse de misticismo. Mas como é que alguém é diferente na nossa vida? Então, basicamente é isso. Muito obrigado, Ludmila. E Deus está continuando a abençoar. Quer saber se tem mais alguém? Muita paz, amado. É que grande prazer de não ter hoje noite, não falar Deus obrigado. Amém. Porque e para que nós através de vós e no lugar de si, Deus em primeiro lugar, também no lugar de si. Amém. E aprendi uma coisa que sei é sobre evangelizar, porque que está mais aprendido depois de a conversão, agora que não saiba para evangelizar. Mas está a usar esses versículos bíblicos e Deus ia a mão, Deus ia fazer, mas o papel um ponto que não fala de como e preciso primeiro, quando não vai assumir que às vezes não dá dúvida, o que é que não vai falar? Mas primeiro, não deve conta própria de que nós não sei, dá testemunho de que Jesus se faz para nós. Mas manda a só não fala de evangelização, não está tocar nesse ponto, principalmente a mim, esse que não quer saber variar, se que gosto de começar a falar, a mim mais está baseado naquilo que ensinar e pegar alguns versículos bíblicos e vai mostrar alguém, falar essa hora que não fala, olha, não vai para ouvir no livro de João 3 e não vai para ouvir no livro de Romanos, mas nunca pensa na fala segundo e dá testemunho próprio de que Deus é fácil para e uma coisa que a mim, na fala Deus obrigado, não consegui aprender e de forma que eu vou mostrar que Deus vai ficar comigo, eu posso falar e sinto muito contente, na fala Deus obrigado. Amém. Glórias a Deus. Até porque o Jesus não vai passar e falar, bom ser o testemunho. O João Batista manda seus discípulos para apontar, e a bom ou não para outro. Jesus responde simplesmente, e fala, boa conta, João, aquilo que já que fala, cegos não olhar, mancos não andar.
Então, esse testemunho, e que como não quero falar de João 3:16, Romanos, mas talvez quem não prega aquela palavra, nem a mim, e coisa que não usa tudo, pensa assim tudo que não aprende, né? Talvez o não fala, no livro de João, que se não purifica assim, mas no livro de João, como assim? E própria palavra de Deus que ser a Bíblia está contestado de como não. E homens que escreveram, e métodos que usaram para escravizar e tudo mais, sempre não contestado. Mas agora, a hora que eu não tenho esse exemplo de nós própria pessoa, nesse caso, a hora que eu não falo de nós própria pessoa, é que não é ação, mas é a ação do Espírito Santo que transforma a vida. E que é testemunho que não dívida. Por exemplo, a mim, não está frutando. Talvez eu não fique, ele está frutando. Sim, está frutando. Mas a palavra de Deus começa na bate no meu coração. É isso que não faz certo. E que é isso que a gente chamou para ela. E que a palavra continua a bater no meu coração, tem no dia que acaba de ser convencido que cada mim não can me temola. Que cada mim sim precisa na pedir. Mas na trabalhar para entender de mim de uma forma digna, só que não fala balé de cábula. E de N situações. Olha, a minha era essa. Lembra um viagem, não sei, evangelização? Não vai para com um menino que está fruta coisas assim, mami. E naquele preciso momento, mami sutava, ou estava na cura de cima, mami, para aquela sutava, para uma coisa que quer falar para tam. Então, com o para que menino fala, olha, mim, esse exemplo que não dá é testemunho, que não dá é verdade, que como não falou, santa fruta. Então, estamos aqui que de mim, verdade mesmo. Mesmo impedido na lar cristã, mesmo com a palavra de Deus, na hora que não vai para fazer que ação, estamos aqui que de mim, principalmente dinheiro, meu coração está aquecido demais. E tu começa a disparar, mas mesmo assim está tomando. Não consegue para pegar que menino, de lá não consegue aprender, não consegue perceber como, na verdade, Deus está salvando de uma coisa, para não saber maneira de ensinar outro também, sai naquela coisa. É como não está sendo testemunho. Não está sendo testemunho. Ex-mulher samaritana, de nenhuma maneira, e cana vai para aquele guintes que está tratado com desprezo. Mas hoje tem aqui a alegria de contar de como Cristo quer julgar, Cristo quer condenar, mas Cristo falar de como essa que precisa de fazer. Isso é que Deus fala, vou precisar para também aquilo que quer de bom. Se vou me trabalhar, e Deus dá talentos e dons para trabalhar, para fazer alguma coisa, para poder ganhar dinheiro próprio. Não funciona para pegar que menino não chora amargamente na minha mão. E a mim também próprio consegue sentir uma tristeza profunda naquele momento, para bem consegue lembrar tudo que coisas cantadas também aqui cada mim. Que hora não identifica que menino nasce sofrimento, além de como surte na perala, mas e sentia triste de que fazer. Para bem cair na real, suma que Davi e por cair na real, que cai que Batseba e manda matar Urias e tudo mais. Manga de Bias não está tentando segundo no pecado, mas a Bíblia não chamando e nos confrontando, em vez de nos sucumbir no pecado, suma can para não tirar o pecado fora, para Cristo e poder perdoar. Para amanhã, a hora que não tem interação com alguém, para não julgar, mas para não saber como suma que ser fraco aonde Cristo ajuda, assim também que deve mostrar esse amor para esse alguém, como poder ajudar para ganhar para Cristo. Suma que menino ser ganhar para Cristo, depois não pode pegar cima, não falar, olha, é que preciso soltar. Não tenho certeza de como e cada volta faz mais isso. De outro ano, quando eu vim riba para acampamento, questão de evangelização, nesse período de carnaval, que menino pega no trás. Não acampava num lugar distante, também tela. Só para não ter poder da evangelização. E bom pregar a palavra que está na Bíblia, sim, mas a hora que não te ensinou testemunho, talvez ainda tenha muito mais impacto. Aí sim, muda te segura a palavra. Olha, minha vida muda, para ver a palavra de Deus que fala, esse. Aleluia. Pensa na entrega a tempo. Muito obrigado mais um vez e Deus está continuando abençoando. Dia 22, domingo não continua e própria próxima sexta-feira também não está ali para poder continuar com esse estudo. Ou seja, domingo não fala de evangelização e sexta-feira não fala de evangelismo. Para ver desse, acabou perder, para ver coisas de aprender e tio demais. E no Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo de Deus, está com muita fome para ensinar. Deus está abençoado. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, servo de Deus. Obrigado mesmo de coração. Amém. Estou Amém. bem feliz